Oi, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso curso de programação MATLAB. Essa é a sala de número 53 e nela a gente vai aprender como a gente pode achar o mínimo de uma função de duas dimensões. Então a gente vai plotar uma superfície no MATLAB e vai pegar os pontos de mínimo. Então vai ser essa ideia, a gente vai usar a superfície complexa lá da aula de número 44 e a gente vai plotar umas bolinhas representando o mínimo e depois disso a gente vai usar um threshold, que a ideia dele é fazer o seguinte: a gente vai pegar o nosso mínimo e vai colocar, sei lá, vamos supor que o nosso mínimo seja 1 e eu quero pegar os valores que sejam 1 mais 2. Então eu vou pôr um mais 2 no nosso código e com isso ele vai plotar um monte de bolinhas. Essas são as skills que a gente vai usar. E aqui acho que fica mais fácil para vocês visualizarem a ideia. Então, se vocês conseguem olhar aqui embaixo, desculpem se eu podia ter dado um zoom aqui melhor, né? Erro meu. Mas a gente pegou o mínimo nas bolinhas em rosa e a gente definiu uma variação, né? Até onde a gente podia pegar mais. E a gente foi plotando essas várias bolinhas. Então essa que é a ideia desse vídeo e vamos para o MATLAB. Aqui vocês estão cansados de saber, né? Estamos definindo nossos vetores e aqui está a superfície complexa. Sem nenhum problema, foi o que a gente fez na aula da superfície complexa. E agora a gente vai realizar o plot. Então a gente geralmente usa o nosso comando surf para fazer o plot. Então vamos pôr os nossos vetores f de x, y. Vamos deixar rodar, ok. Ops, erro meu. Beleza, tá aqui. Faltou definir a nossa função certinho. Ok. E peraí, o que eu fiz errado aqui? F de XY, na verdade, né? Beleza. Então, confirmando aqui, beleza, uma superfície complexa, igual da aula anterior, sem nenhum problema. Agora, a gente vai achar nossos valores. Então, a gente vai escrever min de f de x, y. Ok, até aí nada novo. E agora a gente vai pôr find de f de x, y igual ao min valor. Por que a gente está fazendo isso? Porque, ó, vamos por partes, vamos ver o que isso retorna pra gente. Isso daqui retornou, olha só, um vetor gigante. Então se a gente olhar, ele tem 1 por 100. E a ideia é agora a gente filtrar um pouco esses dados. Então eu vou separar em x e y mínimo. E se a gente olhar aqui, ele deu uma melhorada e retornou os valores das nossas coordenadas x e y, né? Então vamos colocar o find aqui da função. E beleza, então parece que tá indo as coisas, mas como vocês podem perceber, o que está acontecendo? Ele está devolvendo um monte de matrizes, o que é esperado, né? Porque a gente está trabalhando com uma função em duas dimensões, né? Mas essa ideia a gente usou essa lógica que foi a mesma que a gente abordou nos vídeos e a gente retornou alguma coisa. Parece que tá certo, não deu nenhum erro. Então a gente calculou o mínimo, depois a gente usou um operador para achar o x mínimo e o y mínimo e a gente só quis confirmar aqui para ver se realmente era o mínimo. Só que a gente não sabe, né, se é o mínimo. A gente vai saber agora plotando. Então vamos ver como que fica plotando. E nossa, olha aqui o que deu errado. Agora, o que será que eu errei? Agora vamos eu quero que vocês pausem o vídeo e tentem descobrir onde que tá meu erro. Bom, é o seguinte, gente, o erro tá aqui nesse valor, porque eu preciso, na verdade, fazer duas vezes, né? Então, eu preciso fazer o mínimo da minha função. Então, vamos olhar aqui, né? Eu tenho o mínimo de f de xy, retornou uma matriz. Então, se eu fizer o operador mínimo de novo, ele vai retornar um valor. E beleza, ele retorna esse valor. Então, é isso que a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente faz o mínimo primeiro, é como se a gente pegasse apenas uma dimensão dos nossos dados. Então, isso retorna uma matriz. A gente precisa fazer o mínimo de novo para retornar o valor. Então, essa que seria a pegadinha e a principal diferença em relação a um vetor ou uma matriz que a gente tinha trabalhado no vídeo anterior. Então agora
Se eu vou validar isso aqui de novo. E ok, aparentemente agora tá certo. Retornou o que era pra dar. E vamos dar uma olhada. E ok, ele plotou. Como isso daqui, gente, é um gráfico simétrico, né? Porque é uma característica dessa nossa função. Ele tem que ter 2 valores de mínimo, né? Então tá certo. Ele retornou esses 2 valores que são... é a mesma... eles são simétricos, né? Então, ok. Beleza, era essa que era a ideia do vídeo. Agora a gente vai implementar um threshold. E eu coloquei 0.01 aqui. Eu fui meio que testando, na verdade. Você pode ver um pelos seus dados, mas enfim. Eu acho que 0.01 vai ser muito pouco, não. Por que eu pus 0.01? Eu vou ter que pôr 100. Eu não sei por que eu pus 0.01. Mas a ideia vai ser colocar a gente vai ter que pôr um find. E é o seguinte, a gente vai ter que analisar os dados da nossa função que são menores do que o valor que a gente colocou aqui, mais o nosso threshold. Então eu vou escrever aqui, por exemplo, threshold, e isso aqui vai ser 100. E agora eu vou pegar a nossa função, vou pegar o min value mais threshold. Ok, aparentemente eu acho que tá tudo certo. Então aqui a gente vai ter que tomar cuidado com o tamanho. A gente vai ter que converter, então sub to int size de f de xy, xmin e ymin. Então, beleza. Eu acho que tá tudo certo. Vamos ver se não vai ter nenhum erro. Tá, não deu nenhum erro. Agora vamos plotar e ver como que isso aqui se comporta. Então, plotar vai ser a mesma ideia. Então a gente vai ser o x. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o que está aqui. E beleza, então eu copiei o que está aqui. Vamos ver se isso aqui vai nos dar algum tipo de problema. Deixa eu pôr figura 2. Clear fall, dá um Ctrl Enter. E opa! Deu algum problema. E isso é muito comum, e por isso que é sempre bom tomar cuidado quando a gente plota os dados no MATLAB. Então aqui tinha que ser na verdade um hold on, e eu precisava plotar nessa mesma figura. Vamos ver. Parece que tá ok, só que na verdade tem um erro que não sei bem se é um erro, que aqui a gente não precisa pôr o nosso x e y mínimo. A gente pode pôr simplesmente o nosso idx. Então se eu vim aqui, não alterou em nada, não deu nenhum problema. Mas é bom converter, né, os dados para dados lineares, e isso aqui garante que a gente erre menos, né, no nosso código. Então era essa que era a ideia, gente. Então a ideia é bem parecida com o que a gente vem trabalhando até agora, com a única diferença é que a gente precisa tomar alguns cuidados bobos, como por exemplo aqui. E aqui, né, a gente tem que tomar um cuidado maior também, principalmente com tamanhos de matrizes e converter os valores dos índices em lineares. Então, essa que é a ideia. E é o esperado, né, porque a gente aumentou uma dimensão nos nossos dados, então é normal a gente ter que tomar um cuidado aí. Então é isso, por favor, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e curtam o vídeo, porque isso é muito importante e faz o canal crescer cada vez mais. Então é isso, gente, muito obrigado.